Olá, pessoal. Aqui é o professor Carlos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os exemplos de metodologias ativas. Eu queria fazer essa aula síncrona, né, no dia 3 de abril, mas eu tive alguns problemas, então eu vou fazer essa aula agora do modo assíncrono, né? Queria saber a opinião de vocês, queria saber sobre quais as metodologias que vocês queriam mais saber, né? E aí, como não foi possível, então vou pegar os exemplos mais típicos de metodologias ativas aqui para vocês, certo? Bom, então aqui no caso, né, nós temos aqui no primeiro momento, né, uma visão holística sobre a aprendizagem ativa. E aqui nesse caso, né, nós temos esses esse triângulo aqui que a gente precisa refletir sobre a aprendizagem ativa, né? Então, uma visão um pouco mais ampla para todas as metodologias ativas que a gente for utilizar. Então, aqui o foco na experiência, né, no diálogo reflexivo e nas informações e ideias, né, trabalhadas durante essa atividade. Então, aqui na experiência, né, então observando os alunos colocando a mão na massa, né, para realizar essas atividades, né, ativas. O ideal que seja, né, o assunto trabalhado seja atual, né, ou simulando, né, a realidade, né, e aqui tentar desenvolver uma atividade rica em experiência de aprendizagem. Então, assim, se a gente tem um objetivo, a gente falou sobre, eu vou falar um pouquinho também sobre os objetivos, né, da atividade, e esse objetivo tem que estar claro para o professor e para os alunos, né. Aqui promover um diálogo reflexivo, né? Então aqui no caso, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre Minute Papers, portfólio de aprendizagem, diário de bordo, né? Então todo esse registro, né, do que foi trabalhado e sempre tentando registrar o que foi desenvolvido durante essa atividade, né? E aí aqui um diálogo reflexivo também sobre o tema, né, o processo de aprendizado. Então, assim, uma reflexão individual, né, uma reflexão coletiva, né, para o aprimoramento dessas atividades, né? E aqui as informações e ideias. Então, os alunos sempre irão atrás, os alunos ou quem está realizando as atividades, né, vão sempre atrás de informações, né, e vão surgindo ideias também, né? Então, aqui no caso, as fontes de informações que sejam fontes primárias ou secundárias, né, que seria a fonte primária, é um documento, né, é um quadro, né, é um reagente, no caso da química, né, um experimento, uma carta, né, fontes primárias. Fontes secundárias, por exemplo, um artigo científico, um jornal, algo que já foi reportado, né, e alguém pegou aquilo e publicou, né, a informação não no momento que ela acontece, mas depois, né? Então, fontes primárias, né? Quem teve vivência, por exemplo, uma entrevista com alguém, seria uma fonte primária, né? Uma reportagem sobre essa entrevista, um artigo sobre analisando a entrevista, seria uma fonte secundária, né? E aqui consultá-los em classe, fora da classe, online, né? Então, essas ideias, né, elas podem, dependendo do tipo de metodologia ativa, ela pode acontecer, por exemplo, pelo WhatsApp, né, por e-mail, né, por chat, né, por fórum, por exemplo, no Moodle, né. Então, essas trocas de informações e de ideias podem acontecer a todo momento, certo? Bom, então aqui esse triângulo, né, experiência, informações e ideias e o diálogo reflexivo. E aqui, por exemplo, num trabalho clássico, né, como alguns teóricos também falam das metodologias ativas, não é um conceito novo, e sim a reflexão sobre essa metodologia que é algo novo, né? Por exemplo, trabalho em grupo, né? Desde que se tem educação, né, a gente pode perceber que há vários trabalhos em grupos, né? Tem grupo de trabalho, grupo de pesquisa, né? Então
Só algumas dicas, né, sobre trabalho em grupo, que pode ter um foco de metodologia ativa, é uma metodologia ativa, mas a reflexão sobre essa metodologia ativa que é interessante para a gente. Então aqui o trabalho em grupo é interessante que quando definir um grupo, um trabalho em grupo, né, é interessante que tenha objetivos definidos. Qual que vai ser o foco daquele grupo, daquele trabalho em grupo, né? Porque eles estão trabalhando juntos, o que se espera que eles realizem. Então isso tem que estar bem claro, né? Ou pelo menos os alunos também podem discutir como eles vão trabalhar em grupo. Então por que eles estão trabalhando e o que se espera que se realize. Formas de dividir a tarefa em unidades menores, então cada um pode ser responsável por uma parte, mas que o produto desse trabalho em grupo seja algo harmonioso, né? Não seja que um faz um capítulo, outro faz a introdução, outro faz desenvolvimento e outro faz conclusão sem ler o trabalho dos outros, né? E aí fica o que a gente chama de Frankenstein, né? E na realidade o trabalho em grupo é a interação, montar um trabalho, um protótipo e todos contribuírem, né, em conjunto, né, e não fazerem isolados, né. Há formas de alocar responsabilidade por diferentes aspectos do trabalho. Então, pode ser que o grupo, por exemplo, tenha alguém que trabalhe mais, consiga falar melhor, se comunicar melhor, outro que reflita melhor sobre textos, né, consiga interpretar melhor textos. E aí vai da mediação do professor, né? Se ele quer que todos desenvolvam, por exemplo, uma habilidade, né, específica, então seria interessante observar que aquele aluno que tem maior dificuldade na comunicação, como que dentro desse grupo ele pode desenvolver um pouco dessa comunicação, né? Ou se não, ver o que cada um é melhor na sua área e todos contribuírem para um trabalho interessante, né? Então vai depender do objetivo do trabalho, se é desenvolver essas competências e habilidades ou se é aproveitar a habilidade e competência de cada um para fazer um trabalho maior. Como acontece, por exemplo, numa empresa, né? Você contrata um engenheiro, contrata um administrador, cada um tem a sua função, nada impede que eles trabalhem juntos, né, para algo maior, cada um na sua especialidade. Mas aí vai depender do objetivo, né, desse trabalho em grupo. Okay? Formas de alocar a responsabilidade organizacional, né? Então, como eles vão se organizar, então, por exemplo, um pode ser o secretário, outro pode ser o presidente do grupo, né? Outros vão fazer uma pesquisa mais específica e aí talvez alocar a responsabilidade da organização daquele grupo, né? Dependendo, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos, pode ser que um seja o líder, o outro seja o secretário e os outros tenham responsabilidades específicas dentro daquele grupo para organizar melhor o grupo, né? Uma linha de tempo de amostra com os pontos de checagem sugeridos para etapas do trabalho a serem concluídas. Também, na aprendizagem baseada em projetos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é interessante ter uma visão, e pelo menos assim, eu fiz um curso de gestão pública e tinha gestão de projetos, né? E aí, se, por exemplo, alguém tem uma experiência em gestão de projetos, ajuda muito a fazer esse planejamento de um projeto, começo, meio e fim, né? Então, para quem pensa em aplicar a metodologia aprendizagem baseada em projeto, é bem interessante ler algo sobre gestão de projetos, né? Tem as apostilas, uma especialização que eu fiz sobre gestão pública, né? E aí tem um item específico sobre gestão de projetos e é útil para qualquer coisa, até para a organização de um churrasco, né? É bem interessante, né? E aí tem vários livros também específicos para aprendizagem baseada em projetos, tá certo? Que esse trabalho em grupo se for bem organizado, pode se tornar, né, uma metodologia de aprendizagem baseada em projetos, tá certo? E aqui não é uma metodologia ativa, mas como deixar as nossas aulas, né, mais ativas, né? Ou seja, com a participação dos alunos, né, no desenvolvimento das atividades, né? Então, até numa aula expositiva, a gente pode tornar essa aula um pouco mais interativa e mais ativa,
né? Então, por exemplo, algo simples seria a técnica de perguntas e respostas, né? Eu não vou só dar uma aula expositiva, no final, quem tiver pergunta, né, faz. E aí, no caso, no final, ninguém faz pergunta, né? Mas se eu vou fazendo pergunta ao longo das minhas aulas, né, e deixando os alunos também contribuírem, né, para a aula, e aí tem, né, várias formas de fazer pergunta, né, na minha graduação, na licenciatura, né, tinha um teórico que falava sobre tipos de abordagem, né, dentro da sala de aula. Então, eu posso fazer uma pergunta, o aluno responde, eu faço um feedback se está certo ou se está errado, e eu falo a resposta certa, né. Mas tem um tipo de abordagem que você faz a pergunta, o aluno responde, e aí eu tento perguntar mais alguma coisa para que ele vá se aprofundando ou aprimorando, ou moldando a resposta dele para que ele consiga ter uma resposta um pouco mais interessante, né? Ou mais de acordo com o que se conhece como uma resposta certa, né? Então, há vários tipos também de abordagem que a gente pode fazer em sala de aula. Vai depender muito da turma, do perfil do professor, né, do ambiente que a gente está, mas a gente refletir um pouco sobre como que é essa nossa interação com o aluno dentro da sala de aula, né? Se a gente tem aquela coisa, não, o correto é esse, não pode falar errado, né? Aí o aluno acaba se fechando e acaba ninguém mais responde, porque senão o professor vai ficar perguntando se para a mesma pessoa. Então, o ideal aqui é a gente refletir também como são essas perguntas e respostas dentro da sala de aula. Isso vai fazer uma diferença nas nossas aulas, né? Mesmo que sejam expositivas, né? Demonstrações em sala de aula, né? Então, assim, por exemplo, na química a gente faz muito experimento demonstrativo, quando a gente não tem a oportunidade de levar todo mundo, né? Tem turmas que tem 40 alunos, não dá para levar todo mundo no laboratório. Então, eu pego as vidrarias, os reagentes e faço o experimento demonstrativo em sala de aula. Alguns até que não são muito perigosos, os alunos podem até manipular, sentir o calor da liberação de calor de uma reação química e assim por diante. Mas pode ser um equipamento, pode ser um software, pode ser uma obra de arte, né? Pode ser uma pintura, né? Posso desenhar algo, pedir para que os alunos observem como faz um certo procedimento com um certo equipamento. Então, é possível que os alunos interajam mais dentro da sala de aula quando eu tenho algo diferente, um material didático, que os alunos podem ou manipular ou o professor pode fazer uma demonstração, né? Isso vai aumentar a interação entre o professor e o aluno, né? One minute paper, né? Trabalho curto de 1 minuto, então eu posso fazer uma atividade e pedir para que os alunos façam em um parágrafo, né, em uma frase, fazer um resumo do que foi estudado, né? Eu trabalho, por exemplo, com o pessoal do ensino médio, eu tenho um caderninho, né, que eu faço no começo do semestre. A gente faz um caderninho com folhas de sulfite dobrada mesmo, né, para não ficar pegando o caderno de aluno para corrigir. Eu faço esse caderninho e algumas atividades eles escrevem no caderninho, né, e aí seria uma possibilidade aqui de eles fazerem, por exemplo, um resumo, né, do que foi discutido em sala de aula, ou um conceito, eles resumirem um conceito que foi trabalhado e como que eles entenderam aquele conceito, certo? Brainstorming. No brainstorming, o toró de pitaco, né? Toró de pitaco, que eu sempre faço, principalmente na primeira aula, né? Quando eu estou com uma turma nova, saber o que eles sabem de química, o que é a química, né? E eles começam a surgir um monte de palavras: ácido, explosão, bomba, né, reagente, né? Mas assim, fazendo esse processo de pergunta e resposta, a gente chega em várias palavras, e aí eu sempre tento chegar, né, para a definição de química, de ciência, né, transformação, estrutura, energia, né? E aí, teoricamente, a gente chega numa frase em conjunto por esse brainstorming, né? Do conceito de química, né? Então, química é a ciência que estuda a estrutura e as transformações na matéria e a energia envolvida nessas transformações, né? Então, se tem transformação, tem estrutura,
e tem energia, a gente pode, com essas 3 palavras, formar o conceito do que é química, né? Aí depois eu peço para eles escreverem o conceito de química no caderninho deles, certo? Think, Pair, Share, né? Isso aqui é uma técnica, eu não usei, né? Mas pelos cursos que eu fiz de metodologias ativas, principalmente os em inglês, né? E os internacionais, né? Cursos internacionais que tem essa técnica de Think, Pair, Share, né? Que a gente faz de alguma maneira, né? Mas não é assim tão, né? Assim, Think, Pair, Share, né? E pensar, compartilhar, socializar. Então, primeiro a gente faz uma pergunta e os alunos dão aquela coisa americana, né? Dá 2 minutos para os alunos pensarem sozinhos. Depois de 2 minutos eles vão em duplas discutir sobre aquele conceito, né? E aí depois, num terceiro momento, depois de passar 3 minutos, aí compartilha com a sala. Eu acho muito mecanizado, né? Por isso que eu não faço desse modo, né? Mas de uma forma um pouco mais aberta, eles precisam de mais um tempo para pensar. Às vezes já começam a conversar sozinhos, né? Sem agora, nesse momento, vamos fazer pares, né? Alguns professores gostam, principalmente de exatas, gostam dessa coisa mais, né, quadrada, né? Nesse minuto faz isso, naquele minuto faz aquilo outro e assim por diante. E aí depois que eles refletem em duplas, eles vão compartilhar com a sala, né, sobre aquele conceito, né, que eles pensaram sozinhos, pensaram em pares e agora pensar em conjuntos. Certo? Pequenos casos e cenários, ou, por exemplo, estudo de casos. Pode ser contada uma história e aí os alunos podem refletir e compartilhar e dialogar, né, entre eles e o professor sobre a resolução, por exemplo, de um estudo de caso, né? Teve um caso específico numa cidade, né, por exemplo, o caso do rompimento da barragem de Mariana. A gente pode falar a história, pode passar um vídeo e aí depois a gente pode discutir, né, sobre os problemas ambientais que foram causados, metais pesados que foram para as águas dos rios, quem foi prejudicado por isso e assim por diante, né? Ou simplesmente as discussões, né? Então eu posso fazer uma roda de conversa ou simplesmente começar a discutir um assunto que seja interessante, né, para a minha aula, para parte da minha aula e abrir para discussão sobre um certo assunto ou refletir em conjunto sobre o que eles conhecem sobre aquele assunto e a gente pode fazer um primeiro momento de discussão, né? Tem o brainstorming, que é fazer um levantamento, o que vocês acham, o que tem sobre isso. E a discussão talvez seja um pouco mais livre, um pouco mais aberta, certo? Bom, e aqui no caso, quais as metodologias usar? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Então vai depender do perfil do professor, perfil da turma, a infraestrutura da escola, a gestão, e aqui tem várias metodologias que a gente pode usar. Ou a gente pode criar a nossa nova, né? Uma outra turma, a gente conseguiu, como tem algumas técnicas, né? Eu pedi para eles fazerem a turma toda fazer uma nova metodologia ativa, né? Até esqueci o nome, mas foi bem engraçado, né? O tipo de metodologia ativa que eles criaram, né? Esqueci qual que era o nome da metodologia ativa, mas é possível a gente criar uma nova metodologia, ou a gente fazer, né, temos sincretismo religioso, a gente fazer um sincretismo metodológico aqui, para utilizar algumas metodologias ativas, né, ou pegar elementos de metodologias ativas diferentes para realizar, por exemplo, a nossa sequência didática, certo? Bom, e aqui na seleção, né, como eu já disse, né, a gente tem que ter os objetivos. Então, quais são os nossos objetivos? Tentar descrever quais são os nossos objetivos. Uma seleção provisória de uma metodologia, qual que é a mais coerente para aqueles meus objetivos, né? Por exemplo, se for memorizar, né, acho que eu já passei para vocês a taxonomia de Bloom, né? Que ajuda bastante para traçar objetivos, né? Se um objetivo, e tem uma lista de objetivos aqui também, vai ser pequena, né? Mas dá para ajudar também nessa seleção.
Mas se for, por exemplo, memorizar, talvez um jogo, aprendizagem baseada em jogos, talvez possa ajudar, né? Se for, talvez, botar a mão na massa, ser mais criativo, então talvez uma aprendizagem baseada em projetos, né, seria bem mais interessante, né? Bom, quanto aos alunos, né, determinando o nível de conforto dos seus alunos. Então, quanto eles estão confortáveis para fazer uma atividade diferente do tradicional, né? Às vezes a escola já é um pouco mais inovadora, então fica mais fácil, né? Numa escola talvez bem tradicional, pode ser uma escola particular, ou pode ser uma escola pública, às vezes os alunos estão acostumados com o professor passar a matéria na luz, eles copiarem, depois fazer exercícios, né? E depois fazer prova. Essa que é, se resume, né, a atividade do professor, né? Mas aí, se o professor já está acostumado, os alunos estão acostumados, fica mais fácil a gente modificar o tipo de atividade, atividade desenvolvida em sala de aula, né? Então, aqui o professor, né, determinando o seu próprio nível de conforto com aquela atividade, né? Então, tentar estudar sobre aquela atividade, será que é apropriada, será que eu consigo desenvolver e assim por diante, né? Aqui na prática, determinando se o método é prático, né? Por exemplo, se eu quero utilizar o Kahoot, né? Não sei se a gente já usou, por usar também, talvez num encontro presencial, né? Dá para fazer síncrono também, né? O Kahoot. Mas aqui no caso, por exemplo, os alunos não têm computador na escola, né? É um laboratório de informática, ou não tem um laboratório de química, um laboratório de física, não tem livros, né? Para fazer aquela atividade, talvez eu precise de um espaço maior e a sala é muito pequena, ou tem muitos alunos, né? Então eu tenho que avaliar isso, né? Se é prático ou não, né? Aqui a permissão da gestão, né, determinando se terá permissão para usar essa estratégia. Por exemplo, eu quero fazer uma atividade que seja num espaço não formal, né, de aprendizagem. Então tem que utilizar a quadra, tem que fazer uma visita no museu, e tem que ver se é possível, né, fazer esse tipo de atividade. E aí, por último, implementando o método escolhido, né? Então, vou implementar. O interessante, como se fosse um método científico mesmo, vou implementar, depois da implementação, avaliar se deu certo, né? É interessante, eu fiz uma atividade o ano passado com uma turma, né, do primeiro ano da licenciatura, que era um escape room, né, feito pelo Google Forms, né? E no Google Forms dá para você fazer questões condicionais, né? Então me empolguei lá, dá um pouquinho de trabalho, né, para fazer, e é como se fosse um jogo, e aí a cada opção que o aluno escolhe, ele vai para um lugar diferente, né? E se ele escolher a opção errada, ele morre, né? Ou se ele escolher a opção certa, ele abre uma porta e ele vai para uma outra sala e tem novos problemas para resolver, né? Então, no ano passado não deu muito certo, né? O pessoal não gostou muito, mas esse ano eu apliquei de novo e os alunos adoraram, né? Então vai depender muito do perfil, né? Talvez não se adequou ao perfil dos alunos do ano passado, mas esse ano os alunos gostaram, né? Então pode ser que não dê certo, né? Mas talvez a atividade não seja adequada para o tipo de aluno, os alunos, né? Tem alguma dificuldade também. Então, assim, é difícil a gente fazer uma avaliação diagnóstica e prever tudo o que vai acontecer. Mas se a gente fizer, eu acho que, assim, tem chances de a gente escolher uma metodologia mais acertada para cada tipo de turno, né? Aqui, quanto aos objetivos, né? Então, aqui tem esses dois primeiros, né? Menor nível cognitivo e objetivos altamente cognitivos, ou seja, precisa de pouco conhecimento para realizar a atividade ou talvez a aprendizagem não seja muito profunda, né? E aqui no segundo, altamente cognitivos. Então, seria um aprofundamento aqui, né, de conteúdos um pouco mais complexos, né? Então, nesse de menor nível cognitivo, aprendizagem individualizada, autoaprendizagem mediada ou multimídia. Então, a estratégia apropriada.
Então, aqui no caso, eu posso fazer, né, a estratégia seria uma aprendizagem mais individualizada, autoaprendizagem, mediada ou multimídia. Então, razões: use, se seu objetivo for fornecer a seus alunos apenas introdução, uma visão geral de uma área, ou para tratar de um tópico-chave em seu curso, né? Então, por exemplo, aqui não vai demandar muito esforço dos alunos, né? Não precisa fazer um aprofundamento, né? Por exemplo, definir, né, algo mais simples, né? Então, eu posso fazer isso aqui, né, fazendo um levantamento, se eles precisam aprender aquele conteúdo, ou se eles já sabem, né? Posso fornecer um material para eles estudarem, né? E posso fornecer uma multimídia para eles observarem, né? Então, não vai ser um nível de aprofundamento muito grande. Agora, quando tem um nível de aprofundamento muito grande, eu posso, aqui, por exemplo, optar por uma discussão em classe, né? Estudo de caso ou simulação e jogo, né? Então, lembre-se que é quase sempre necessário envolver ativamente seus alunos no processo de aprendizagem para que tais objetivos possam ser efetivamente alcançados. Portanto, você deve considerar apoiar qualquer ensino inicial, definindo aos estudantes uma tarefa ou projeto individual de algum tipo. Então, aqui no caso, algumas metodologias de longo prazo, por exemplo, aquele Minute Paper, né, posso fazer de maneira simples e aí para um nível cognitivo menor. Mas se eu quero aprofundar um conceito que vai ser muito importante para a formação, né, desses alunos, então talvez uma atividade um pouco mais longa, por exemplo, um projeto, né, que eles vão desenvolver. E aí esse projeto vai envolver conceitos que vai ser muito importante para esses alunos. Então vai ter um nível de profundidade bem maior, né? Objetivos afetivos, né? Então aqui nesse caso eu quero, por exemplo, deixar marcado nos alunos aquele tipo de objetivo que eu estou trabalhando com os alunos, né? Aquele conceito ou aquela algo que seja importante para a formação desses alunos, né? Então eles podem se envolver de uma maneira diferente, né? Então exercício de encenação, sessão de feedback mediada, né? Um seminário ou uma discussão em classe, certo? Então eles vão se envolver mais afetivamente, né? E aí, por exemplo, uma apresentação no seminário, né? Eles vão ter que se preparar e se apresentar em público, né? E aí talvez se envolva mais questões afetivas, tá? Embora você possa geralmente começar a atingir tais objetivos por meio de palestras objetivas, estes provavelmente precisarão de ser apoiados por formadores de atitude mais poderosos. Então, por exemplo, num grupo tem alguns que eles são mais falantes, né? E aí, nesse caso, eles podem liderar ali os alunos para que desenvolvam atividade, por exemplo, de uma encenação, né? Ou de um seminário, né, ou uma discussão em classe que tem um líder que vai falar para aquele grupo, né? É uma forma de se trabalhar, né? Dependendo, como eu disse também, dos nossos objetivos, né? Objetivos psicomotores, né? Talvez aqui mais na educação física, né? Experiência baseada no trabalho ou talvez nos técnicos, né? Que é talvez a aprendizagem mais prática, né? Então, por exemplo, eles têm que aprender a segurar o tubo de ensaio e colocar no outro. Às vezes até isso é difícil, né? Ou manipular alguns equipamentos que precisam de uma certa sensibilidade no laboratório. E aí na mecânica, na civil, né? Algumas um desenho, né? Assim, fazer um desenho técnico, né? Ou até a aula de artes também, né? Então, experiências baseadas no trabalho, laboratorialmente ou em estúdio, né? A única forma de atingir efetivamente tais objetivos é fazer com que seus estudantes realizem e pratiquem a atividade ou um grupo de atividades que você deseja que eles aprendam, certo? Então, o psicomotor seria colocar a mão na massa mesmo, né? E essa mão na massa envolve aprender a manipular certos tipos de equipamentos, certo? Bom, e aqui no caso mais algumas, né, metodologias curtas, né, que a gente pode aplicar em sala de aula. Tá pequenininha, né?
Mas aqui, por exemplo, cartão de aplicação, né? Então aqui no caso eles fazerem cartões, né, com resumos, né, de alguns conceitos específicos, né? Cartão de aplicação parafraseamento direto, né? Então eu posso pedir para que eles tenham uma certa definição e eles vão parafrasear, escrever de maneira diferente sobre aquele conceito, certo? Minute paper, né? Então minute paper é aquilo que eu falei que eles escrevem uma frase resumindo também o que foi dito, então são muito parecidos, né? Cartão de aplicação, parafraseamento direto e minute paper, né? Então, aqui no caso do cartão de aplicação, né, aplicar, descrever, por exemplo, um procedimento, minute paper, um resumo, né, do que foi dito, e o parafraseamento aqui, escrever de maneira diferente, né, um conceito. Então, são três técnicas muito parecidas, né. Aqui também, para avaliação, né, dessas atividades, eu posso focar aqui, por exemplo, no interesse do aluno, né, a relevância, né, daquele trabalho que ele desenvolveu, né. Então, por exemplo, ele falou sobre algo que não tem a ver com o que a gente queria trabalhar com aquele aluno, né. Foi só um resumo copiado da internet, né. Então, a relevância do que ele produziu, né. O tipo de análise que ele fez, o aprofundamento da análise que ele fez, né. Atitudes e opiniões, tá? Então aqui no caso, no desenvolvimento da atividade, eu posso avaliar como foi a atitude que ele teve, as opiniões que ele teve sobre o trabalho. Ele mesmo pode fazer uma própria autoavaliação, né? E conexões conceituais, né? Então o que ele disse, o que aquilo está conectado com o que é aceito cientificamente, né? Em algumas áreas a gente tem conceitos que podem não ter uma conexão direta, né, com os conceitos aceitos naquele grupo acadêmico, né? Pelo menos numa escola, o que se espera daquele aluno, né, de um certo conceito, né? Eu sempre falo, acho que era um professor meu da faculdade falava, não, minha mãe lá no interior falava nós vai, né? A gente entende o que ela está falando, mas a gente entende também que está errado falar nós vai, né? Mesmo na química, né? Então falar um pH ácido, né? Para vários profissionais da química, eles falam pH ácido, até alguns químicos falam pH ácido, né? Mas para os químicos, né? pH não é ácido, pH é um número, né? E o meio está ácido, o meio está base, né? Moody's point, né? Então aqui no caso esse seria entre o conceito, né, o errado e o certo, tem algumas concepções intermediárias, né? E aí no caso, ou também pontos nebulosos com aqueles conceitos. Então fazer aquele levantamento e ir lapidando até chegar ao conceito aceito, né, por aquele grupo, né, cientificamente ou conceitualmente o que está certo e está errado, né? Resumo do aluno da resposta dada por outro aluno. Então, assim, o aluno respondeu e a gente perguntou para o outro aluno, você acha que isso está certo, né? Ou se não, o aluno respondeu a resposta correta e a gente pede para outro aluno responder também, fazer um resumo do que o aluno respondeu, né? E tentar ver se ele conseguiu captar a discussão, né? E tentando fazer o resumo do que o outro aluno compartilhou em grupo, certo? E aí é algo individual, né? Então todos essas dicas aqui é de uma interação individual, né? Para duplas, né? Então descrição de desenho ou idioma, né? Então aqui eu posso fazer uma descrição desenhando, né? Por exemplo, eu posso pedir para uma dupla fazer um desenho sobre um certo conceito, como eles veem um átomo e assim por diante. Ou escrever uma frase, né? Se for uma aula de línguas, eu posso escrever como que é essa expressão em inglês, né? E eles tentarem em duplas fazer esse exercício de construção de frases, né? Encenação, né? Então eles podem, por exemplo, também no ensino de línguas, né, simularem, por exemplo, entrar no hotel, como eles fazem check-in no hotel,
em um país de língua materna inglesa, ou francesa, né, ou alemão, assim por diante. Então, eles podem ensinar ali para tentar se compreender em outra língua, né, em uma cena específica, no hotel, né, chegando no hotel, no restaurante, assim por diante. Think, Pair, Share, né, que eu já falei, pensar, compartilhar e socializar. Né, então, eu vou fazer primeiro em dupla e depois compartilhar com o grupo. Post-it pile, não pilhas de post-it, né? Então eles vão colocando sobre um certo conceito, vão escrevendo o que eles sabem. Acho que no Design Thinking tem bastante isso, mas é mais em grupo, né? Mas dá para fazer em pilhas, de eles irem escrevendo o que eles sabem sobre aquele conceito em post-its, e aí depois juntar aqueles post-its, né? É uma técnica bem interessante no Design Thinking, né? Eu acho que vocês têm uma disciplina sobre Design Thinking, que é uma forma de aprendizagem baseada em projetos, só que é mais criativo, né? No final você tem um produto, aprendizagem baseada em problema misturado com aprendizagem baseado em projetos, misturado também com modo criativo de resolver um problema. E aqui, turn and talk, né? Então, assim, faz uma pergunta, virem-se de frente para o seu colega que está ao seu lado e tentar discutir sobre aquele assunto. É um pouco parecido com o Think, Pair, Share, né? Mas ali vai direto para a conversa em dupla, para falar sobre aquele objetivo, né? Tentar evitar sobre o que aconteceu na novela e assim por diante, né? Bom, em grupo, né? Aprendizagem baseada em casos, discussões em grupo, né? E o Jigsaw, né? A outra turma também deu para a gente realizar Jigsaw quando era presencial, quando toda a turma estava participando, né? Dos encontros síncronos, que inclusive a gente fez um presencial e fez de maneira remota. A turma o curso era presencial, só que na pandemia a gente fez de maneira remota, né? E dá para fazer também. Jigsaw é quebra-cabeças, né? E aí, assim, é uma técnica que é bem interessante. Você divide, por exemplo, a turma em 4 grupos, né? E dentro desses 4 grupos vai ter, por exemplo, 5 integrantes, cada um vai pegar um tema, e aí, no caso, um tema, assim, mas assim, um conceito específico dentro de um tema. E aí, no caso, esse, por exemplo, pegou... Por exemplo, a gente fez com metodologias ativas. Aí um grupo pegou Design Thinking, né? Ou um integrante do grupo pegou Design Thinking, todos os grupos teve uma pessoa que pegou Design Thinking. Então, eles estudavam sobre Design Thinking, depois voltavam, e aí nesse encontro... esses especialistas iam discutir sobre eles, então o integrante de cada grupo ia discutir sobre Design Thinking, o que eles encontraram, né, e compartilhar no grupo de especialistas, e aí depois eles voltavam, né, para o grupo original deles, e cada um aprofundado naquela técnica ia compartilhar um com o outro sobre o que eles aprenderam, né, sobre aquela metodologia ativa. E aí no final eles produziam, né, geralmente tem uma prova no final, né, tem um vídeo de uma professora de física fazendo isso no Instituto Federal do Rio de Janeiro, com alunos de ensino médio para conceitos de física, né, não sei se era mecânica, ótica, né? E aí os alunos tinham uma prova no final, né. No nosso caso a gente produziu um material, né, fez um mapa mental, um mapa conceitual sobre as metodologias ativas, né? Mas aí a ideia é que todos aprendam, precisam um explicar para o outro para que todos aprendam sobre todas as metodologias ativas que eles estudaram, né? Bom, e aí se quiserem saber mais, né, sobre o Jigsaw, dá para encontrar, e se quiserem tem um artigo bem legalzinho em português, né, sobre essa experiência, tem um vídeo também, qualquer coisa vocês me peçam que eu posso disponibilizar para vocês, né. Bom, técnicas de organização visual. Então, para uma finalização do trabalho, né, e isso vai servir também para avaliação, pode o grupo no final fazer uma organização visual durante o projeto ou no final do projeto, fazer uma organização visual do que eles encontraram. Então, a caracterização das tabelas, categorização das tabelas, né? Então, aqui, por exemplo, eles podem fazer tabelas, né? Ou gráficos, né,
para apresentar aqueles dados que eles encontraram, né? Mapas conceituais, né? Então há uma diferença entre mapa mental e mapa conceitual. Mapa mental geralmente é um resumo que a gente faz, né, sobre um certo conceito que a gente está aprendendo. Eu faço bastante com os alunos. Então, o mapa mental é um pouco mais pessoal. A pessoa que vai olhar aquele mapa mental talvez não consiga entender o que quer dizer aquele mapa mental, né? Já o mapa conceitual, ele é autoexplicativo. Então, qualquer pessoa que pegar aquele mapa conceitual ou que está estudando aquele assunto vai conseguir entender o mapa conceitual, certo? A tree diagram, né, que seria um diagrama em forma de árvore. Então, eu posso fazer um diagrama com conceito principal, né, parecido com um mapa mental, só que ele vai, a partir de um conceito, ele vai se ramificando, parecendo uma árvore, né. O cycle diagram, né, então o diagrama na forma de círculo ou de pizza, né, e eu posso ter vários, tem aquele mais simples, né, parece uma pizza, mas eu tenho vários diagramas na forma de círculo que eu posso resumir aqui, organizar minhas ideias, né, na forma desses diagramas, né. Flowchart, né, que é o fluxograma, né, então também é uma forma de diagrama aqui que a gente pode utilizar, né, e uma matriz de memória, né. Tem uma plataforma bem interessante, Lucidchart, Lucidchart. Ali eu coloquei uma tradução simultânea ali, né? Pelo menos subtítulos ali. E aí tem algumas palavras que não são compatíveis aqui com o que eu falo, né? Mas tudo bem. No teste, talvez na TEDx aí eu posso mostrar para vocês como faço essas coisas aqui. Eu estou usando o OBS, né? E talvez a gente possa, se vocês quiserem, discutir o uso do OBS também, né? UBS, tá saindo UBS, né? É OBS. Então, saiu mais ou menos interessante, né? Mas aqui no caso a gente pode utilizar essas técnicas de organização visual, tá certo? Bom, aqui então, começando pelas... Aqui a gente, quantos minutos estamos? 42 minutos, né? Agora eu vou colocar... Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa e aí eu vou falar sobre sistemas específicos, né? Metodologias específicas aqui, mais utilizadas, né? Teoricamente era para ser rapidinho, né? Mas técnicas mais utilizadas aqui para a utilização em metodologias ativas, certo? Então, até mais. E voltando aqui, até mais.